por que que eu falo que a fito é um sistema de cura natural? Porque ela tem uma engenharia por trás dela, ela tem uma organização, ela tem um sistema, é algo sistêmico mesmo, né? E é algo assim que ele pode ser ensinado, pode ser multiplicado. A fito tem um ponto de vista ensinável, né? Um PVE que a gente chama. Então, ela pode ser multiplicada, ela pode ser ensinada, porque na verdade no passado todo mundo sabia ela. Só que existiu um grande contramovimento, né? Algo que foi contra a fitoenergética, que foi o boom da indústria farmacêutica nos últimos 100 anos. E aí, gente profunda, tudo bem com você? Bom, o que você está vendo agora é um trecho das nossas aulas completas, que acontecem todas as quintas-feiras às 16 horas. Esse é apenas um trecho das nossas super aulas. Então, te inscreve aqui no canal para não perder nada dos nossos melhores conteúdos. Então, a indústria farmacêutica ela foi tomando corpo, ela foi crescendo, foi investindo muito em marca, em branding, em marketing, em vendas, né, em pesquisas bilionárias e num sistema que meio que escraviza as pessoas, né? A indústria farmacêutica, ela passa uma mensagem comercial, uma mensagem nas propagandas de que sem o remédio a gente é fraco, a gente não consegue, a gente se torna impotente. Então você vira uma vítima, né, da doença. A doença é o vilão, você é a vítima e a indústria farmacêutica pode te salvar. Então tudo isso que foi feito, né, nos convenceu que o caminho da farmácia é melhor que o caminho da floresta, é melhor que o caminho da horta. Então hoje a humanidade toda acha muito mais prático pegar um remédio no balcão da farmácia, ir até a farmácia, do que encontrar o caminho da floresta, da reconexão, da cura natural. O que que acontece? A indústria farmacêutica ela mascara a nossa ineficiência em se autocurar. Então você tem um sistema dentro de você extremamente curativo, eficiente, que é mascarado pelo remédio. E aí o remédio nunca vem sozinho. Ele deixa um rastro de subproduto dentro do seu corpo, do seu fígado, seus rins ficam sobrecarregados, o seu sangue fica sobrecarregado, o seu corpo tem que lidar com isso, enquanto que um sistema de cura natural, ele não deixa rastro de subproduto, porque o que que acontece? Você e a planta vivem dentro do mesmo ecossistema. Então vocês foram feitos um para o outro. Vocês combinam. O arranjo molecular, a estrutura do DNA, o arranjo interno é muito similar. Vocês fazem parte da mesma natureza. Enquanto que o remédio foi criado no laboratório por seres humanos e não tem como prever tudo que alguma coisa pode fazer dentro do nosso corpo se essa coisa não veio da natureza. Quando você toma um chá, quando você consome alguma coisa natural, é como se fosse feito sob medida para você, não vai deixar problema nenhum e o próprio corpo tem condições de lidar com isso. Existe uma inteligência na gente que lida com isso. Quando vem da farmácia, não, é incompleto, entende? É como se fosse assim, a planta é criada por Deus, então ela tem uma perfeição nela mesma, e o remédio é criado pelo homem, que é imperfeito, né? Então a gente vê o grau de simplicidade, de complexidade, quando tem a mão de Deus, quando tem a mão do homem. Deus criou a brisa, o homem criou o ar-condicionado. Olha o que a brisa é. A brisa é transparente, a gente não enxerga, mas ela tá ali e ela nos dá um frescor. O ar-condicionado é um baita de um aparelho que faz barulho, que polui o ambiente, que tem que ter uma tomada para ligar, né? Uma coisa mecânica. Olha todo o nível de complexidade. Então dá para saber exatamente quem criou um e quem criou o outro. Deus criou a brisa, o homem criou o ar-condicionado. Aí quando a gente fala de planta e de remédio, também dá para ver quem é que criou um, quem é que criou o outro. A planta é totalmente autossustentável. Se uma semente cai no chão, ela vai brotar e vai nascer outro pé daquela semente que caiu ali. O remédio, né? O remédio precisa de plástico, precisa da pílula, precisa da caixa, precisa da bula, precisa... Sabe, é muito mais complicado. Então, eu não digo que os remédios não sejam necessários, mas a gente tem vários artigos dentro do site da Fitoenergética com referências das maiores universidades do mundo, que comprovam que 93% dos remédios são desnecessários. Ou seja, em termos de quantidade, tá? Não estou falando em termos de variedade. A variedade dos remédios que existe é muito boa e, embora não seja como a fito, que é totalmente personalizada, ou seja, os tratamentos da fitoenergética, eles são feitos para aquela pessoa. É customizado, é personalizado.
é feito para cada pessoa de uma forma diferente, mesmo que a doença seja a mesma. Então, se eu tenho 10 pessoas com depressão, cada uma delas vai ter um tratamento diferente, porque os motivos que geraram a depressão são diferentes, porque as pessoas são diferentes, elas têm vidas diferentes. Então, na fito, os tratamentos são personalizados. E na indústria farmacêutica, não. É um remédio para dor de cabeça, é um remédio para o rim, é um remédio para o fígado, é um remédio para dor nas costas, é um remédio para garganta. E aí, todas as gargantas são iguais? Será que todos os fígados são iguais? Todos os rins são iguais? Não, porque todas as pessoas são diferentes. E cada uma tem um jeito de lidar com a sua cura interna, com o seu processo de cura interno. Então, a indústria farmacêutica não tem essa preocupação. A preocupação dela é padronizar, ajudar também, tem essa preocupação de ajudar, mas ajudar de um jeito que fica efeitos colaterais, que fica contraindicações e que o corpo precisa lidar com isso, entende? Então, a proposta da fito, por que ela é um movimento cultural que eu falei, né? Ela é uma tecnologia porque é energia limpa, é tecnologia limpa, ela não deixa rastro, não deixa subproduto e é algo extremamente evoluído, extremamente ousado. Tem uma hashtag, né, que a gente criou e que eu gosto muito, que é a seguinte hashtag: a natureza sabe mais. A natureza sabe mais. E sabe mesmo. Sabe muito mais do que os homens, sabe muito mais do que a gente. Por que os bichos, os animais, eles têm uma relação de amor com a natureza, de contemplação com a natureza e de respeito? Por que eles têm essa relação? Porque eles reconhecem na natureza o próprio Deus. Quando você vê um gato num jardim, quando você vê um cachorro brincando, quando você vê uma onça passeando na floresta, um urso, você vê uma relação de extremo respeito com a natureza, né? Você vê uma relação de amor que os xamãs tinham, que os índios têm, que alguns povos, os aborígenes têm. Então, os povos mais sábios e mais antigos da Terra, eles ainda têm essa relação de ver Deus na natureza, de encontrar sabedoria e a tecnologia mais avançada que existe. Eu acho que é o Leonardo da Vinci que dizia que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Então, na natureza a gente encontra simplicidade, a gente encontra lógica, a gente encontra padrões, a gente encontra um funcionamento ímpar e que a natureza se remodela, ela se refaz, ela se ajusta com simplicidade, né? Então a fitoenergética, ela, além de ser uma tecnologia que vem da natureza, ela é um sistema de cura natural, porque ela tem essa organização, e ela é um movimento cultural, porque ela vai contra esse movimento que veio com a Revolução Industrial. Quando a Revolução Industrial surgiu lá, né, no final dos anos 1800 e começo dos anos 1900, quando a Revolução Industrial veio, ela estava muito preocupada em padronização e escala, né? Ou seja, produzir em escala e padronizar. Então a indústria farmacêutica entendeu que tinha que padronizar o ser humano, que todo mundo era igual, que o ser humano era uma máquina. Tanto que as pessoas trabalhavam nas indústrias e trabalhavam 16 horas por dia, 18 horas por dia, sabe? Sem receber a mais por isso. Como se aquela máquina que está funcionando, né, tivesse uma relação com a pessoa também. Inclusive, o meu trabalho de conclusão, né, do curso de filosofia, eu sou filósofa, ele falou sobre isso, sabe? Sobre a mecanização da natureza, a padronização da natureza. Eu fiz com base naquele livro Ponto de Mutação, do Fritjof Capra. E nesse livro fala exatamente disso, que o ser humano foi padronizado pela Revolução Industrial, sabe? Então eu tinha que produzir panelas em série, como se aquelas pessoas que estivessem trabalhando ali fossem todas iguais, com aquele comportamento igual, com ritmos iguais, como se fosse uma linha de produção. Então, a indústria farmacêutica entendeu muito bem isso. A medicina oficial separou o ser humano por partes. Então, hoje, quando eu quero tratar meu nariz, eu vou no otorrinolaringologista e ele vai olhar para o meu nariz. Ele não vai olhar para o resto. Só que eu sou um nariz só que caminha sozinho por aí? O nariz sai caminhando sozinho pela rua? Não! Esse nariz, ele pertence a um corpo e eu preciso olhar para todo esse corpo para entender o que está acontecendo de errado com aquele nariz. O que está acontecendo de errado com aquela garganta, com aquela laringe. Entende? E a indústria farmacêutica, a medicina oficial fizeram um casamento perfeito, entendendo que eu não vou tratar a Patrícia, eu vou tratar o rim da Patrícia. Eu não vou tratar
o Alexandre, eu vou tratar o fígado do Alexandre. Tá, mas o fígado não é sozinho. Ele funciona dentro de um corpo. O que que o Alexandre pensa? O que que ele sente? Quais são as emoções inferiores que se passam dentro dele? Raiva, medo, mágoa, né? Como é que ele tá vivendo a vida dele? Ele vive num ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, ou ele vive num ambiente saudável, com gente boa ao redor dele? Então tudo isso tem influência. O que que ele come? Né? Como é que é a alimentação dele, como é que ele pensa, que horas ele vai dormir, que horas ele acorda. Então tudo isso influencia na saúde e a fitoenergética, ela olha para tudo isso. Por isso que a gente fala, não existe tratamento para rinite na fitoenergética, mas tem um tratamento para o dono da rinite, para aquela pessoa que através da rinite está manifestando um desequilíbrio e a gente precisa equilibrar o motivo que gerou a rinite. E aí a pessoa, por consequência disso, se cura. Então vocês entendem que a fitoenergética é um contramovimento cultural a tudo isso que começou na Revolução Industrial. Então é isso que a gente quer, é esse o objetivo da fitoenergética, é criar um movimento de consciência para que as pessoas se voltem novamente para a horta, para a floresta, que elas consigam olhar para uma árvore e entender a magnitude de que a árvore é uma antena que capta energia divina.